Como é que você vê, Josias? Você acha que foi realmente um ato falho de Barroso ou foi um erro mesmo? Foi, ele disse, ele classificou como um ato falho, né, Fabíola? Mas claramente foi um erro, né? Numa tradução do Milor Fernandes, Catarina, a megera domada do Shakespeare, encerra a peça dizendo algo assim: quanto mais queremos ser, menos somos. O Luiz Roberto Barroso conseguiu subverter a lógica dessa frase. Ele quis engrandecer a si mesmo, sendo menos do que é. De magistrado, ele se converteu em comentarista político, para se vangloriar num congresso da Uni. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele apequenou a própria toga e comprometeu a supremacia do Supremo, porque ele falou no plural: nós derrotamos o bolsonarismo. Ironicamente, o Barroso costuma esgrimir um mantra que destoa dessa polêmica em que ele se enfiou. Ele costuma dizer, e repete isso à exaustão: eu não sou comentarista político, não falo do varejo político, minha análise é puramente institucional. Isso é o que ele costuma dizer. Ele, ao abandonar esse rigor institucional, o Barroso cometeu erros elementares nesse seu improviso como analista político. As urnas derrotaram Bolsonaro por uma margem pequena, 1,8% dos votos válidos. E o TSE decretou a inelegibilidade desse personagem por um placar de 5-2. Mas o Bolsonaro ainda está percorrendo aí a conjuntura como um zumbi insepulto. E o bolsonarismo está vivíssimo, está transitando pelas redes sociais à espera do surgimento de um novo mito que possa catalisar essa ultradireita que saiu do armário e não volta mais. E o Luiz Roberto Barroso forneceu carniça para essa gente. Foi a um evento que tinha uma natureza política, fez um discurso político, e a Constituição impede os ministros do Supremo, os magistrados, de terem uma atuação político-partidária. Então, ele cometeu erro primário. E ao repreender aquilo que soou como uma repreensão do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na verdade foi uma tentativa do Rodrigo Pacheco de jogar uma boia para o Luiz Roberto Barroso, porque formou-se no Congresso Nacional, a partir da bancada bolsonarista, que pulsa no Congresso como nunca, formou-se um movimento para questionar o ministro e para pedir o pescoço dele, para pedir o impeachment dele. E o impeachment de ministro do Supremo é julgado no Senado Federal. Então, o Pacheco foi ao encontro dos holofotes para fazer uma pseudo-repreensão do ministro, porque ele estava sendo pressionado pelos senadores, e ele como que declarou com outras palavras para o Barroso, alguma coisa assim: me ajude a te ajudar. Faça aí uma autocrítica, divulga outra nota, porque aquela nota que o Supremo divulgou mais cedo não foi o bastante. E aí o ministro telefonou para o Pacheco, explicou ali, disse que foi, de fato, um mal-entendido, que ele se expressou mal, e soltou uma segunda nota. Não resolveu o problema, mas deu munição ou deu material ao Pacheco para dizer: olha, não, o ministro já se reposicionou em cena e ele pode, eventualmente, arquivar rapidamente eventuais pedidos de impeachment contra o Barroso que apareçam ali. Agora, esse episódio, Fabíola, deveria inspirar no Supremo Tribunal Federal uma reflexão sobre a desenvoltura com que alguns ministros têm se expressado em ambientes públicos e sobre a desenvoltura com que alguns ministros também participam de eventos no exterior, patrocinados por empresas privadas, por grupos econômicos. Isso aconteceu em Nova York. Aliás, o ministro Barroso estava num encontro desses, e nesse encontro, quando transitava pelas ruas de Nova York, foi hostilizado por bolsonaristas e pronunciou aquela famosa frase: perdeu o mané, não enche o saco, alguma coisa assim. Esse perdeu o mané foi, inclusive, pichado na estátua da Justiça de frente do Supremo Tribunal Federal, naquele quebra-quebra do 8 de janeiro. Então, acho que é preciso que o Supremo tenha uma reflexão sobre a necessidade de autocontenção e uma reflexão sobre esse tipo de evento que leva os magistrados a confundirem a sua atuação pública
com os processos que eles julgam ali. É preciso que o magistrado tenha uma noção, Fabiola, uma noção da importância do recato. E aqui faltou essa noção ao ministro Luiz Roberto Barroso, e, como disse, ele forneceu carniça aos bolsonaristas que estão ávidos por esse tipo de matéria-prima.